Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, 11 de maio de 2026, horário 2 horas da madrugada, 10 minutos. A primeira live, ela está direcionada a 60 agências de inteligência. Agora estamos fazendo o relatório. Cumpridas todas as situações globais, não existe mais o significado de representante presidência da República ou outorga de cargo vitalício ou insubstituível. O recall é um fato, já que as organizações elas se estabeleceram em 196 países membros da ONU, onde eles, primeiro e segundo escalão, estabeleceram sociedades do Comitê Chinês com o conceito aceito pela Basileia, representante de 56 bancos centrais, que tem uma constituição própria, que todos esses 56 bancos centrais estão submetidos à Constituição de Basileia, onde a polícia de Basileia exerce a sua função, tem juízes de Basileia, todos a fiscalizar 56 bancos centrais. Isto foi descoberto. O seu último gestor que criou este processo, Agustín Carstens, um mexicano de 2,20 metros de altura, gordo que nem um elefante, cheirador, toma anfetaminas, se injeta. O gordo é fogo. Ele saiu em 2017, deixou Basileia e criou as fintechs, é dono delas todas. Então ele procedeu a trabalhar para ele, não trabalha mais para o Basileia. Toda a capacidade de securitização que foi otorgado quando Fernando Henrique faliu o Brasil 5 vezes, ele falou: vocês podem fazer dessas quebras que o Brasil teve, nós fomos perdoados, então prescreveu toda esta dívida. Mas ele não desfez da dívida, ele vendeu a dívida para os brasileiros, todo mundo comprou esse papel moeda podre e ele alavancou os bancos. Os bancos compraram, os bancos ficaram com sobra de caixa. Então, o Banco Central, pelo contrato, por toda a formação logística, com leis estabelecidas pelo Comitê Chinês e pela averbação do Supremo Tribunal Federal, criou o maior default global do planeta, atingindo o Tesouro dos Estados Unidos da América, levando a fazer o reset. Vocês viram a
figura plágio Luiz Inácio Lula da Silva, a fazer discursos desde 2024 numa performance de viagens e de muito script, ler muito telepronto, falar coisas terríveis e descobrir que ele é um sósia, ele é um chinês. E também tem o Luciano Huck, tem vários. Meu Pix é meu telefone celular, 22 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. 11 de maio de 2026. Estão todos detidos. Já estamos fazendo a extração. Bom dia, 11 de maio de 2026. Horário, 2 horas da madrugada, 10 minutos. A primeira live, ela está direcionada a 60 agências de inteligência. Agora estamos fazendo o relatório. Cumpridas todas as situações globais, não existe mais o significado de representante presidência da República ou outorga de cargo vitalício ou insubstituível. O recall é um fato, já que as organizações elas se estabeleceram em 196 países membros da ONU, onde eles, primeiro e segundo escalão, estabeleceram sociedades do Comitê Chinês com o conceito aceito pela Basileia, representante de 56 bancos centrais, que tem uma constituição própria, que todos esses 56 bancos centrais estão submetidos à Constituição de Basileia, onde a polícia de Basileia exerce a sua função, tem juízes de Basileia, todos a fiscalizar 56 bancos centrais. Isto foi descoberto. O seu último gestor que criou este processo, Agustín Carter, um mexicano de 2,20 metros de altura, gordo que nem um elefante, cheirador, toma anfetaminas, se injeta. O gordo é fogo. Ele saiu em 2017, deixou Basileia e criou as fintechs, é dono delas todas. Então ele procedeu a trabalhar para ele, não trabalha mais para o Basileia. Toda a capacidade de securitização que foi otorgado quando Fernando Henrique faliu o Brasil 5 vezes, ele falou, vocês podem fazer dessas quebras que o Brasil teve, nós fomos perdoados, então prescreveu toda esta dívida. Mas ele não desfez da dívida, ele vendeu a dívida para os brasileiros, todo mundo comprou esse papel moeda podre e ele alavancou os bancos. Os bancos compraram, os bancos ficaram com sobra de caixa. Então, o Banco Central, pelo contrato, por toda a formação logística, com leis estabelecidas pelo Comitê Chinês e pela averbação do Supremo Tribunal Federal, criou o maior default global do planeta, atingindo o Tesouro dos Estados Unidos da América, levando a fazer o reset. Vocês viram a figura plágio Luiz Inácio Lula da Silva a fazer discursos desde 2024
numa performance de viagens e de muito script, ler muito telepronto, falar coisas terríveis e descobrir que ele é um sósia. Ele é um chinês. E também tem o Luciano Huck, tem vários. Meu Pix é meu telefone celular, 22 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. 11 de maio de 2026. Estão todos detidos. Já estamos fazendo a extração. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer, nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer. Uma nova situação envolvendo figuras importantes da política brasileira acabou de colocar Brasília em clima de tensão máxima. Informações que começaram a circular nas últimas horas reacenderam debates intensos sobre decisões no judiciário, possíveis consequências legais e os desdobramentos que podem impactar diretamente o cenário político nacional. Enquanto mais detalhes aparecem, mais cresce a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores
bastidores do poder. Essa movimentação pode provocar uma reação em cadeia dentro da política brasileira e aumentar ainda mais o clima de confronto em Brasília. O que realmente está acontecendo por trás dessa história e por que tanta gente entrou em estado de alerta ao mesmo tempo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Vamos ouvir Dácio Bracarense. Tem algo sinistro acontecendo. Eu vou dar a notícia, mas não saia não, porque nós vamos além da notícia. Aproveita e já siga Dácio.Bracarense. Um segurança, um agente do GSI, tirou a própria vida no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. E se eu te contar que outros 2 agentes do GSI também tiraram a vida no Palácio da Alvorada? Recebi um vídeo aqui agora do Dácio Bracarense. Dácio é um querido amigo, é vereador em Vitória, mas o Dácio tem uma capacidade de comunicar diferenciada, né? Eu gosto muito do Dácio, muito mesmo, muito. Admiro, tenho admiração pelo Dácio Bracarense. Prepare esse vídeo sobre uma informação que o Barros me disse, saiu na terça-feira, pouquíssimo divulgada, né, Barros? Pois é, Ptoli, ela começou a ganhar um pouco mais de tração, essa informação, na noite de ontem, que começou a ser replicada pelos portais de notícia. A informação é que o Gabinete de Segurança Institucional abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um agente na última terça-feira, na entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília. Tem uma nota do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que diz que será instaurado um inquérito policial militar para apurar a ocorrência. Na ocasião, na terça-feira, pouco se falou sobre esse tema, na terça e na quarta-feira. Ontem ele começou a ganhar um pouco mais de tração e aí tem vídeos como esse repercutindo também essa situação. Então prepara um vídeo para mim do Dácio Bracarense tratando desse tema importante. Pouco se falou, a gente precisa divulgar aqui e eu confio na mensagem do Dácio Bracarense. Tudo certo, edição? Vídeo do Dácio? O Wellington Barros trouxe a informação. Agente do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, tirou a própria vida ali na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília, na última terça-feira. Notícia pouco repercutida, entretanto começa a ganhar espaço nas redes. Vamos ouvir Dácio Bracarense. Tem algo sinistro acontecendo. Eu vou dar a notícia, mas não saia não, porque nós vamos além da notícia. Aproveita e já siga Dácio.Bracarense. Um segurança, um agente do GSI, tirou a própria vida no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. E se eu te contar que outros 2 agentes do GSI também tiraram a vida no Palácio da Alvorada? A imprensa chegou a dar a notícia à época, falando que o segurança era do Alckmin. Mas o que o segurança do Alckmin estaria fazendo na casa do Lula? Bem, é tudo muito estranho. Inclusive, também circulou a notícia de que eles aumentaram a compra de remédios psiquiátricos. Tem alguma coisa estranha na casa do senhor Lula e da senhora Janja. A pergunta é, essas pessoas cometeram suicídio ou foram suicidadas? Isso cabe uma investigação, quem sabe até uma CPI. Eu não lembro de um outro momento da história brasileira em que não 1, não 2, mas 3 agentes da segurança da Presidência da República eliminaram suas próprias vidas. Tá esquisito isso aí. Bom, esse Dácio Bracarense. Se tiraram a própria vida ou tiraram a vida destes? Essa é a dúvida. Estranho é. Estranho é também, é isso que eu falo do jornalismo seletivo, né? Do que interessa se fala, né? Ah, isso interessa. Aí a gente trata, não, isso não interessa, então a gente não fala. Mas eu preciso fazer um resgate aqui sobre a importância do Gabinete de Segurança Institucional e como ele foi utilizado em momentos distintos da nossa história. E Dácio, não sei se você está me acompanhando, ele sempre nos acompanha, é um querido, eu gosto muito do Dácio, que fique claro. É um amigo querido. Barros, eu vou fazer uma conexão e talvez seja uma análise que você não tenha ainda ouvido. Mas antes, só lembrar, Augusto Heleno já foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional em tempos de presidente Bolsonaro. Hoje doente, talvez não consiga receber esse recado, mas Augusto Heleno, um herói, comandou o Gabinete de Segurança Institucional. Nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, o 01 do GSI, ou seja, abaixo do chefe, ministro-chefe, Coronel Ustra, Marcelo Ustra, hoje vereador na gigante Porto Alegre. Olha nas mãos, pelas mãos de quem
O Gabinete de Segurança Institucional já passou. E eu tenho bons amigos, mas por uma questão de segurança destes, não vou mencionar nomes. Desses dois eu posso. General Augusto Heleno, hoje preso em casa, torturado em casa no fim da vida de um herói, e o vereador da capital gaúcha, Coronel Marcelo Ustra. Olha que orgulho! Olha que orgulho! Aí eu vou para as ligações que podem ajudar a resolver ou responder a dúvida do meu amigo querido Dácio Bracarense. Eu estou concluindo, é uma análise, é uma opinião. Barros. Primeira semana do governo Lula. 33 disparos de avisos, alertas, emitidos pela ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. 33 mensagens. Todos os alertas feitos com relação à manifestação que poderia ocorrer em Brasília. Ônibus que chegariam à capital federal. Movimentação na internet. 33 avisos, alertas disparados pela inteligência da ABIN, pela Agência Brasileira de Inteligência. Qual foi a decisão tomada pelo então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional? Olha, eu tenho muito cuidado para adjetivar as pessoas. Tenho muito cuidado. Mas esse eu não tenho nenhum pudor. Um mau caráter, um sem vergonha, chamado General G. Dias. Esse General G. Dias, o sombra do Lula, comandava naquele momento o Gabinete de Segurança Institucional. Quem compõe dali para baixo esse gabinete? Pode ser policial militar, pode ser bombeiro, pode ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, agente de segurança ou Forças Armadas, ok? Esse cara, quando ele é escolhido para essa função de proteger o presidente da República, proteger o vice-presidente, quando ele é escolhido para isso, ele vai para uma função honrada, muito difícil de ser cumprida, em especial quando o assunto é Bolsonaro, ou quando foi Bolsonaro. Imagine, a gente tinha um presidente que andava de jet ski. O Coronel Ustra nos contava, aliás, a gente poderia tentar ouvir o Ustra também sobre o assunto. O Coronel Ustra nos contava que o GSI, aqui no Brasil, começou até a exportar conhecimento, know-how. Por quê? Pô, um presidente que anda de jet ski, como é que você faz a segurança desse cara? Um presidente que, Bolsonaro, pega uma motocicleta e sai disparada do Palácio da Alvorada e para numa padaria para tomar um caldo de cana, comer um pastel na feira livre. Como é que você faz a segurança desse cara? Como é que você faz a segurança de alguém que está numa rodovia, vê ali famílias paradas, ali, aguardando a passagem da comitiva com o presidente Bolsonaro, e ele manda parar o carro, desce e abraça todo mundo? Como é que você faz a segurança de um homem desse? A segurança do presidente Bolsonaro demandava, do GSI, demandava um treinamento que nenhum outro presidente demandou. Por exemplo, eu me lembro do Coronel Ustra, meu irmão querido, contando aqui na Ouro Verde, que fizeram um treinamento de agentes do Gabinete de Segurança Institucional GSI, que tinham que andar em motocicleta a 160 km por hora na simulação e defender o presidente atirando na garupa da moto, quase como um Tom Cruise numa Missão Impossível, para defender então, no treinamento, o presidente da República. Lula é diferente, é claro, só dá aquela corridinha ali na Alvorada, né? E as viagens, as peripécias com Janja. Mas ser GSI, estar no GSI, é uma função honrada. Para muitos é um coroar de uma carreira. Só que, Barros, onde eu vou chegar? Quando a gente fala de GSI e de agentes do Gabinete de Segurança Institucional tirando a própria vida, eu estou aqui concluindo que naquele 8 de janeiro, quando Lula vai para Araraquara, G. Dias fica em Brasília, abre as portas do palácio para manifestantes infiltrados. Não tinha patriota ali não, tinha bandido. Tanto é que dos 176 identificados pelas câmeras do Planalto, 129 presos, 47 ninguém nunca mais viu. Como assim? Infiltrados, bandidos, infiltrados por essa turma suja. Aí eu estou começando a querer entender aqui o seguinte, mais que um, eu não lembro quanto o Dácio falou, são 2 ou 3 que já tiraram a própria vida. Será que a verdade está chegando? Será que ser GSI em tempos de G. Dias
G. Dias, em tempos de Lula, traz o desafio também de ter que conviver com a função e com a mentira? Será que traz o desafio de ter que conviver, né, com a função de proteger o presidente e, ao mesmo tempo, abrir as portas do Palácio do Planalto para infiltrados? Será que essa verdade virá? Será que existe alguma cobrança? Será que tirar a própria vida não é um reconhecimento de culpa? É uma opinião, que fique muito claro. Mas quando eu olho agentes do Gabinete de Segurança Institucional, função, repito, função honrada, tirar a própria vida, Barros, eu posso concluir que, enfim, pode ser uma pressão sofrida, da mentira contada. Tá estranho. O Dash coloca dúvidas sobre o assunto, eu também coloco, me preocupo sim, senhor, né? Mas se participaram deste crime, que foi a farsa, a montagem de um golpe, e esse sem vergonha, esse safado do G. Dias, desculpa adjetivar, não gosto disso, mas esse tirou o meu sossego. Barros, você não estava aqui na rádio ainda de volta? 23 de abril de 2020, aliás, 19 de abril de 2023, Barros. A CNN libera 1 minuto e 40 de imagens do interior do Palácio do Planalto, e esse safado do G. Dias, olha, imagina eu chamar um general de safado. Esse sem vergonha. Está escondido esse safado. Esse safado do G. Dias abrindo a porta para infiltrados. Servindo cafezinho, aguinha, e tinha mais gente do GSI ali. Abrindo a porta do palácio para aquele fotógrafo que fez a foto, lembra? Eu estou me perguntando aqui, será que os agentes não aguentaram a pressão da mentira, da farsa, vendo o presidente Bolsonaro na situação em que se encontra? O Crezão que morreu? Pode ser pressão, hein? Pode ser pressão. Dácio, não sei se contribuir, né? Não sei se ajudei, mas é a minha análise. É a minha análise, tá? Tirar a própria vida assim é não saber lidar com o que está acontecendo. Pode ser uma pressão que chega em função da trama mentirosa, farcista, essa farsa criada sobre o golpe, entre todas as aspas, do 8 de janeiro. Estou de olho nisso aqui, a gente viu o Barros, acho que era bom ligar o radar. Por quê? Porque tirar a própria vida ali, na estrutura do Palácio do Planalto, pode ser que tenha mais coisa para a gente descobrir ali. E insisto na minha análise, será que esses agentes, embora preparados, ficaram envergonhados com toda a mentira que foi contada? Com todo o golpe que eles participaram? Porque não foi o patriota de bem que deu o golpe no dia 8 de janeiro. A gente já sabe. A gente já sabe quem deu o golpe, não é? Fica aqui a minha análise diante dessa informação. Trazer uma informação, destaque do portal Metrópolis, agorinha. O portal Metrópolis informa que o ministro André Mendonça autorizou a transferência do ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, para a Papudinha. Decisão tomada nesta sexta-feira, portanto, um sinal, um indício de que o ex-presidente, né, ex-dirigente do BRB, pode prosseguir com uma colaboração premiada, com uma delação premiada. Essa é aquela outra ponta do escândalo Master, porque muito se fala neste momento sobre Daniel Vorcaro, que negocia também a sua colaboração premiada. Aliás, nesta semana, e destacamos por aqui também, o jornal Estado de São Paulo flagrou ali, tem a foto, tem a imagem de um advogado, um dos advogados que compõem a banca de defesa do Banco Master, conhecido como Juca, e um integrante do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Floriano, que é muito próximo de Alexandre de Moraes, conversando. O Estadão interpelou, inclusive, o ministro, que confirmou, o advogado também a conversa, disseram que falaram lateralmente, não entraram em detalhes, mas tem uma delação de Daniel Vorcaro para sair. O que se sabe até agora é que o conteúdo ainda não é o desejado pelo Supremo Tribunal Federal para a homologação, que ele precisa principalmente apontar cifras que serão devolvidas, porque, claro, é dinheiro de corrupção. Agora, onde é que foi parar o dinheiro? O que será que esse sumário, que esses anexos todos da delação trazem sobre ministros do Supremo Tribunal Federal? E digo mais, já que trouxemos a informação em relação ao BRB, a Daniel Vorcaro, acrescentaria, porque a gente vai fechando essa semana. Agora temos Ciro Nogueira também
como alvo de uma operação nesta semana. Que história será que o celular, o computador, o tablet do Ciro Nogueira pode contar? Que histórias também no plural podem estar ali? O que será que Ciro Nogueira pode conversar com ministros de Supremo Tribunal Federal? Será? Não sei. 16h50. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. O MC Rian acabou de se complicar de vez. O funkeiro, que já estava sendo investigado na Operação Narcofluxo, agora pode enfrentar uma pena de até 40 anos de prisão após a Justiça Federal aplicar, no caso dele, a nova Lei Antifacções. E isso muda completamente o jogo, porque segundo a Polícia Federal, o Rian ele não seria apenas mais um famoso envolvido num esquema de lavagem de dinheiro, como um laranja ou algo do tipo. Os investigadores apontam o cantor aí como uma das peças centrais de uma organização criminosa bilionária ligado a rifas ilegais, apostas clandestinas e até conexões com facções extremamente perigosas. Além disso, a investigação cita mensagens, transferências bancárias, possíveis vínculos com integrantes do PCC e CV. Bom, agora o caso acabou entrando num nível muito mais pesado, mas afinal, né, o que fez a justiça endurecer tanto contra o Rian? O que existe nas investigações e o que está deixando a situação dele aí cada vez pior? E por que ele pode acabar virando um dos maiores exemplos dessa nova lei do Brasil? Vamos entender tudo nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo News, depois da vinheta eu te conto. Quase um mês após a Operação Narcofluxo, continuam surgindo novas informações envolvendo os famosos que acabaram presos durante a ação da polícia. E de tudo que apareceu até agora, talvez a parte mais surpreendente tenha sido justamente envolvendo o MC Rian, porque segundo as investigações, o funkeiro seria muito mais do que apenas mais um nome usado para lavar dinheiro de facção. De acordo com a Polícia Federal, o Rian ele não era tratado como um simples participante do esquema, mas sim como um dos líderes de uma organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que teria movimentado cerca de inacreditáveis 260 bilhões de reais. Cara, isso até hoje eu não consigo acreditar nessa cifra, cara. Influenciadores usavam a fama para movimentar e lavar dinheiro em esquemas ilegais, incluindo jogos clandestinos, tráfico de drogas. O grupo criminoso seria liderado por MC Rian, que movimentou mais de 260 bilhões de reais. Segundo as investigações, o artista seria então o principal beneficiado financeiramente por toda a estrutura e teria usado empresas do ramo musical e de entretenimento para misturar dinheiro legal com recursos vindos de apostas ilegais, rifas digitais e, segundo algumas reportagens, até suposto aí tráfico de drogas. As apurações ainda indicam que o Rian teria utilizado mecanismos de blindagem patrimonial, colocando participações de empresas no nome de familiares e de possíveis laranjas. Ou seja, o cara ele não seria apenas mais um envolvido no esquema, ele seria praticamente uma das peças centrais de toda a operação. Eles usavam dessa exposição, dessa imagem deles e dessa influência para de alguma maneira conseguirem obter vantagens, mais vantagens ilícitas. Dinheiro proveniente de bets, proveniente de jogos de azar, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas também. E aí eles usavam as empresas que eram constituídas por essas figuras, por esses artistas, empresas de entretenimento, de shows, e tentavam de alguma forma pegar esse dinheiro ilegal, lavar esse dinheiro dentro dessas empresas, e aí usavam as redes sociais para se expor, né? Para falar, olha, tá vendo esse carrão aqui? Comprei com o dinheiro do meu trabalho, tá vendo essa mansão, essa lancha, essa viagem que eu tô fazendo? Pois é, tudo isso é fruto de trabalho. Mas para a investigação não se trata somente de fruto de trabalho, se trata também de fruto da criminalidade, da obtenção de dinheiro ilegal por meio, né, de jogo de azar, tráfico de drogas, entre outras coisas, e eles lavavam o dinheiro, né, por meio das empresas que eles possuíam. A gente inclusive já fez um vídeo aqui explicando toda a história, mostrando como que funciona esse suposto envolvimento do Rian nesse esquema. Só que naquela época as autoridades ainda não tinham conseguido ligar oficialmente o nome dele a organizações criminosas de forma mais pesada. Até existia essa suspeita e a investigação já caminhava nessa direção, mas a justiça ainda não tinha enquadrado o caso dessa maneira. Porém, tudo mudou nessa última quarta-feira, quando saiu a notícia de que a Justiça Federal finalmente aplicou a chamada Lei Antifacções na investigação contra o MC. E isso muda completamente o rumo do caso, porque agora, dependendo do desfecho das investigações e das acusações, o Rian ele pode acabar enfrentando uma pena que chegaria até a 40 anos de prisão. Você já imaginou? 40 anos de cadeia.
Foi a 5ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, que determinou a aplicação de um regime processual muito mais pesado nas investigações envolvendo o MC Rian. A decisão partiu do juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho, que definiu a aplicação imediata da chamada Lei Antifacções dentro da Operação Narcofluxo. E aí a situação do funkeiro realmente mudou, né? Ficou mais complicada. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal junto ao Ministério Público Federal, que apresentaram então indícios de que o grupo investigado atuaria dando suporte para organizações criminosas consideradas ultraviolentas, mais especificamente o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Entre os principais pontos usados para sustentar a decisão, o magistrado destacou a apreensão de uma joia de ouro encontrada na residência aí do MC. O objeto em questão seria uma corrente com a imagem de Pablo Escobar gravado aí sobre o mapa do estado de São Paulo, ou seja, provavelmente o funkeiro tinha ali o narcotraficante colombiano quase como uma espécie de inspiração, de um símbolo, talvez, não é? Além disso, a investigação aponta que Rian seria o suposto responsável por agenciar João Vitor da Costa Minervino, conhecido aí como MC Black da Penha. O cantor foi preso recentemente em Fortaleza, no Ceará, acusado de fazer apologia ao Comando Vermelho nas suas músicas. A decisão da justiça também menciona mensagens e transferências bancárias que ligariam o grupo de Rian a lideranças faccionadas, como Maurício Silveira Zambaldi, o Dragão, e Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido aí como Mijão, apontado atualmente como um dos chefes do PCC e segue foragido, né? Os apelidos dos caras parecem até nome inventado de filme, né? O documento ainda cita aí vínculos familiares aí dos investigados com o Eduardo Magrini, né? O Diabo Loiro, descrito aí como uma peça importante em outras operações aí contra o crime organizado. E com a aplicação dessa lei, o processo passa a ter mecanismos muito mais rígidos para acelerar e organizar toda essa investigação, justamente por conta da complexidade gigantesca do caso. Ou seja, né, a situação de Rian agora ficou bem pior mesmo. A situação se complicou de vez para o MC Rian. Nas últimas horas, o juiz responsável apontou envolvimento do MC com organizações criminosas, especialmente o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Opa, Saia, isso a gente sabia desde o começo porque a PF falou que ele lavava dinheiro para o crime organizado. A questão agora é diferente. O juiz disse que conseguiu novos elementos e que não existe dúvida de que o MC Rian, de fato, trabalhava para o Comando Vermelho e para o PCC. E o pior para o MC Rian é que ele acabou sendo um dos primeiros nomes envolvidos em um caso desse tamanho, né, após a criação da chamada Lei Antifacção, também conhecida como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado ou Lei Raul Jungmann, sancionada recentemente no dia 24 de março deste ano. Olha só, hein, Rian, se tivesse sido pego um pouquinho antes, talvez você estava solto até. A proposta da lei é endurecer o combate não apenas contra facções criminosas, mas também contra milícias e grupos paramilitares. E ela trouxe mudanças bem pesadas no Código Penal e em outras leis ligadas à segurança pública, aumentando bastante o rigor contra o crime organizado. Uma das principais mudanças está justamente nas punições. O tempo máximo de prisão agora pode chegar a 40 anos e crimes aí como tráfico de drogas, por exemplo, podem ter pena dobrada caso sejam aí cometidos por integrantes dessas organizações. Provavelmente esse não deve ser exatamente o caso do Rian, mas é claro, né, que toda essa situação faz com que o julgamento dele passe a ser tratado com algo com muito mais rigor, não é? Outro ponto importante é a restrição de benefícios. Líderes de facções passam a perder direitos como anistia, indulto, fiança, liberdade condicional e até auxílio reclusão. Além disso, a lei determina aí que reincidentes em crimes com morte cumpram até 85% da pena em regime fechado antes de qualquer tipo de progressão. E mais, chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Rapaziada, parece que a situação do Rian realmente tá ficando cada vez mais complicada, tá fechando o cerco aí pro nosso Kung Fu Pança. Diferente de muitos outros casos que a gente já acompanhou por aqui, onde envolvidos acabam conseguindo sair da cadeia relativamente rápido, dessa vez o cenário parece bem mais complicado, não é? Ainda mais agora com toda essa questão da nova lei, do endurecimento das investigações, então não seria surpresa nenhuma se o MC acabasse passando muito mais tempo preso do que a gente imagina. Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, morre no Rio de Janeiro. Lopes teve passagem rápida pelo comando do BC em 1999. Morreu nesta sexta-feira o economista Chico Lopes, aos 81 anos. Ele estava internado no hospital há mais de uma semana no Rio de Janeiro. Nas décadas de 80 e 90, Chico estava envolvido em importantes momentos da economia nacional. Foi um dos idealizadores do plano cruzado do governo de José Sarney e depois atuou como assessor informal da equipe que colocou o Plano Real de pé. Francisco
Lopes nasceu em Belo Horizonte em 1945, era formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e era doutor em Economia pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, concluída em 1972. Sua tese de doutorado discutiu o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. De volta ao país, Chico Lopes foi professor da FGV, da PUC-Rio, escola que reuniu as principais cabeças responsáveis por desenhar o Plano Real, passou a integrar o governo tucano de forma oficial quando foi nomeado diretor do Banco Central no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ocupou o cargo de diretor de Autoridade Monetária entre 1995 e 1999. Depois de 99, no início do segundo governo do tucano, foi apontado para presidir a instituição. Foi uma coisa muito custosa para mim. A gente tinha uma ideia de que tinha de ter uma mudança ali, tinha de ter flexibilizar, tinha de soltar o câmbio, afirmou Lopes em entrevista concedida ao Estadão em junho do ano passado. No comando do BC, teve passagem polêmica. Chico foi indicado para assumir o comando da instituição e substituição de Gustavo Franco, no momento em que a âncora cambial, que ajudou a sustentar o início do real, demonstrava fragilidade, com o real colhendo uma fonte de desvalorização. Chico criou a chamada banca diagonal para tentar alguma flutuação do real. Ele não chegou a ser empossado, ficou apenas 21 dias como indicado para o governo. O Fernando Henrique não queria soltar o câmbio, o Fernando Henrique queria baixar os juros. Aí veio essa ideia, eu disse, vamos operar a banda, disse. Lopes também teve problemas com a justiça, foi acusado de favorecer os bancos Marca e Fonte numa operação de socorro que levou o BC a vender dólares abaixo da cotação do câmbio do dia. Em 1999, a CPI dos bancos, que investigava fraudes no sistema financeiro, chegou a dar voz de prisão a Chico, por ele se negar a prestar depoimentos para os senadores. Tá aí, então, meus amigos, mais uma informação que foi o destaque na imprensa no dia de hoje. Ele que ajudou a levar o real adiante, aonde Lula da Silva pegou o Brasil decolando. Na época o real estava na valorização total, então teve a morte dele confirmada, infelizmente. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações. Gente, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A denúncia foi pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, entre outras acusações. A Procuradoria diz que ele formou uma organização criminosa para cometer os crimes e que entre 2019 e 2022 recebeu quase R$190 mil em propina, em dinheiro vivo e valores fracionados para enganar os órgãos de fiscalização. O filho do desembargador Ivo de Almeida Júnior e outras 3 pessoas também foram acusadas por envolvimento no esquema de compra e venda de decisões judiciais desvendado em 2024 pela Operação Churrascada da Polícia Federal. Enquanto Lula e seu governo insistem em não classificar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, a Itália decidiu tratar oficialmente integrantes do PCC como mafiosos. E isso muda completamente o peso internacional da facção brasileira. Os brasileiros Demétrio Batista de Oliveira, conhecido como Pateta, e Nicolas Charles Evangelista Lopes, conhecido como Louco, tornaram-se os primeiros membros do primeiro comando da capital, enquadrados na rígida legislação antimáfia italiana. A mesma, usada historicamente contra Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta. A investigação ocorre dentro da Operação Samba, conduzida pela Procuradoria Distrital Antimáfia de Torino, em conjunto com os carabineiros
Carabinieri do ROS, que é a unidade de elite italiana especializada no combate às máfias. No Brasil, a investigação foi integrada à Operação Conexão Paraíba, da Polícia Federal. O que começou silenciosamente em 2019 explodiu em dezembro de 2024, após anos de interceptações internacionais, infiltrações, rastreamento financeiro e cooperação entre Brasil, Itália e outros países europeus. E o que os italianos descobriram foi algo muito maior do que uma simples quadrilha de narcotráfico. Segundo os procuradores antimáfia, o PCC hoje possui uma estrutura hierárquica rígida, uma atuação internacional, divisão operacional sofisticada, lavagem de dinheiro, infiltração econômica, controle logístico em portos estratégicos e capacidade de articulação comparado às grandes máfias europeias. Na prática, a Itália reconheceu oficialmente o PCC como uma organização mafiosa transnacional. A Operação Samba identificou uma estrutura integrada entre Brasil e Europa para envio de toneladas de cocaína através de contêineres marítimos que saíam principalmente dos portos de Santos e Paranaguá, rumo à Itália e ao norte europeu. As investigações revelaram 3 núcleos criminosos operando simultaneamente: fornecedores ligados ao PCC no Brasil, operadores logísticos portuários e intermediários ligados à máfia italiana. O aspecto mais explosivo da investigação surgiu nos depoimentos do italiano Vincenzo Pasquino, que é o traficante ligado a Andrágueda. Ele foi preso em João Pessoa, na Paraíba, em 24 de maio de 2021, durante uma operação conjunta envolvendo a Polícia Federal, Interpol, DEA, FBI e autoridades italianas. Após quase 3 anos detido no Brasil, Pasquino foi oficialmente extraditado para a Itália em 22 de março de 2024, quando ele decidiu iniciar uma colaboração com a justiça italiana e revelar detalhes das conexões entre a máfia calabresa e o PCC no tráfico internacional de cocaína. Pasquino afirmou que o PCC e a máfia calabresa passaram a atuar numa espécie de joint venture internacional de cocaína. Segundo ele, brasileiros e italianos dividiam investimentos, cargas, rotas e lucros. Não era mais uma relação simples de fornecedor e comprador, era uma parceria operacional entre organizações criminosas globais. Os investigadores italianos chegaram a definir o PCC como a facção mais perigosa da América do Sul. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Enquanto o Brasil continua tratando o PCC e Comando Vermelho principalmente como um problema doméstico de segurança, evitando enquadramentos mais amplos ligados ao terrorismo, crime organizado transnacional ou estruturas mafiosas, autoridades europeias passaram a enxergar essas facções sob outra ótica. Na Itália, procuradores antimáfia afirmam que o PCC já apresenta características clássicas de organizações mafiosas modernas, com estrutura hierárquica rígida, domínio territorial, que Lula negou haver, atuação internacional, lavagem sofisticada de dinheiro, infiltração econômica e capacidade de corrupção logística em portos e cadeias comerciais. Ou seja, para a Europa, o PCC deixou de ser apenas uma facção brasileira. Ela virou uma engrenagem relevante no narcotráfico global. E a diferença é importante porque o enquadramento antimáfia italiano permite instrumentos jurídicos extremamente mais agressivos, como o bloqueio ampliado de patrimônio, cooperação internacional acelerada, rastreamento financeiro global, regimes prisionais mais rígidos e investigações patrimoniais profundas sobre redes empresariais ligadas ao crime organizado. Enquanto isso, no Brasil, parte da classe política e institucional desse governo continua tratando facções que movimentam bilhões no narcotráfico internacional como um problema local de segurança pública, evitando classificações mais duras por conveniência política, temor diplomático e resistência ideológica em admitir que o crime organizado brasileiro já alcançou uma dimensão mafiosa global, enquanto a população civil permanece submetida a um estado permanente de insegurança, convivendo diariamente com golpes, assaltos, extorsões, domínio territorial e mortes, cada vez mais normalizadas pela expansão dessas organizações criminosas. Mas a Operação Samba mostrou que, para os europeus,
a discussão já mudou de patamar há bastante tempo. O que nasceu dentro dos presídios paulistas nos anos 90, inicialmente sob o discurso de proteção de detentos após o massacre do Carandiru, se transformou ao longo das décadas numa estrutura criminosa transnacional, com atuação em rotas globais de cocaína, lavagem internacional de dinheiro, infiltração logísticas em portos estratégicos, corrupção sistêmica e conexões operacionais que hoje já alcançam as maiores máfias do planeta. E quando a Itália, país que convive há séculos com algumas das organizações criminosas mais sofisticadas da história, decide enquadrar oficialmente integrantes do PCC na mesma estrutura jurídica usada contra Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, o recado ao Brasil é evidente. O crime organizado brasileiro já ultrapassou as fronteiras do Brasil há muito tempo. E o mundo começou a tratar o PCC como aquilo que parte da elite política brasileira ainda resiste em admitir. A questão agora deixa de ser apenas policial e passa a ser geopolítica, financeira e institucional, porque o próximo passo tende a ser o endurecimento internacional, com mais cooperação entre agências europeias e americanas, bloqueios financeiros globais, rastreamento patrimonial internacional, sanções econômicas contra operadores ligados às facções e pressão crescente para que o Brasil adote enquadramentos jurídicos muito mais severos. E talvez exista algo aqui mais constrangedor em toda essa história, porque foi a Itália e não o próprio Brasil quem decidiu reconhecer oficialmente a dimensão mafiosa global que o PCC alcançou. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, informou agora há pouco que deixou a defesa do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, no caso investigado pela Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Ciro é alvo de uma investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e uma relação muito próxima com o banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a operação na semana passada, o senador teria recebido pagamentos mensais de até R$500 mil e atuado em favor de interesses do banco no Senado, incluindo a apresentação de uma emenda elaborada pelo próprio banco. Ainda quando era representado por Cacai, o senador negou todas as informações. Segundo o advogado, que agora não está mais no caso, a saída da defesa de Ciro Nogueira ocorreu em comum acordo. De Brasília, Pedro Nascimento. Misericórdia! Fuga geral no presídio Pouso Alegre, olha isso! Bora atrás de picanha na rua! Tudo correndo, velho! Eu só sei pra comer picanha, vambora, irmão! Tá virando. O plano mais sombrio de Vladimir Putin para dominar o campo de batalha digital, o vazamento de mais de 2.000 documentos da Universidade Bowman, expôs a existência do Departamento 4, uma divisão secreta que funciona como uma linha de montagem de espiões de elite. Meus amigos, esqueçam a educação tradicional. Nesta faculdade do GRU, os alunos só recebem o diploma se criarem um vírus funcional capaz de paralisar a rede elétrica de uma nação inimiga. A engenharia do poder russa não conhece limites. O currículo inclui o uso de detectores de fumaça como câmeras espiãs e cabos de vídeo que roubam dados sem deixar rastros. Coitado dos alunos das escolas públicas brasileiras. Mais do que hackers, esses jovens são treinados em seminários de guerra psicológica para fabricar vídeos manipulados e destruir a reputação de países inteiros através da desinformação em massa. É uma fusão perigosa entre o código binário e a ideologia do Kremlin destrutiva, onde a guerra na Ucrânia é ensinada como inevitável e o Ocidente como um alvo a ser destruído. Lavagem cerebral desde criança, nas linhas de fabricação de drones por adolescentes até espiões de alta periculosidade. Os graduados de 2024 já têm destino certo. As unidades cibernéticas mais temidas do mundo, como a Sandstorm e a Fancybear. Putin não está apenas lutando uma guerra de trincheiras, meus amigos. Ele está instalando um fluxo contínuo de sabotadores que estarão prontos até 2027 para executar. Bom dia, 11 de maio de 2026, horário 16 horas 21 minutos. Irã cometeu um ataque com drones à Casa Branca
e também as bases militares nos Estados Unidos da América. O Congresso, em resolução unânime, determinou a imediata retaliação de exterminar com o terrorismo global todas as condições estabelecidas de cessar fogo, de chegar a um evento de proporção, de haver um diálogo, não existe mais. Agora, o Ministério da Guerra, através do povo dos Estados Unidos da América, todos unidos para o extermínio imediato da Guarda Municipal, da Guarda Revolucionária, do Irã, onde estiverem, todos serão por pelotão de fuzilamento, execução sumária, guerra atômica nuclear declarada. Não há o que conversar. Essa atitude, falaram que foram integrantes da Guarda Revolucionária e não do seu total procedimento. Não procede. Eles mordem e assopram. Eles são terroristas. Não há como parolar, não há como estabelecer tratados com terroristas. Então, acabou. Já estamos tomando providências. Hoje, dia 11 de maio de 2026, horário 16 horas 23 minutos. Também extensivo ao Brasil, ao México, à Colômbia. Todos que têm bases com drones, com ogivas nucleares apontadas aos Estados Unidos, são alvos. Hoje, dia 11 de maio de 2026, começa o evento. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF. Ou seja, tem que botar CPF e o número 510 466 44734. Meu Pix é meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. Senhores, já está determinada a ação militar e é uma resolução do Congresso dos Estados Unidos da América a proteger os cidadãos dos Estados Unidos da América. É um ataque para o extermínio da população humana. Não podemos permitir. Fiquem com Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Fiquem com Allahu Akbar. Fiquem com o mensageiro. Fiquem com os homens e mulheres de boa fé. Temos que agir imediatamente. Amo vocês. Bom dia, 11 de maio de 2026, horário 16 horas 21 minutos. Irã cometeu um ataque com drones à Casa Branca e também às bases militares nos Estados Unidos da América. O Congresso, em resolução unânime,
determinou a imediata retaliação de exterminar com o terrorismo global todas as condições estabelecidas de cessar fogo, de chegar a um evento de proporção, de haver um diálogo, não existe mais. Agora, o Ministério da Guerra, através do povo dos Estados Unidos da América, todos unidos para o extermínio imediato da Guarda Municipal, da Guarda Revolucionária, do Irã, onde estiverem, todos serão por pelotão de fuzilamento, execução sumária, guerra atômica nuclear declarada. Não há o que conversar. Essa atitude, falaram que foram integrantes da Guarda Revolucionária e não do seu total procedimento. Não procede. Eles mordem e assopram. Eles são terroristas. Não há como parolar, não há como estabelecer tratados com terroristas. Então, acabou. Já estamos tomando providências. Hoje, dia 11 de maio de 2026, horário 16 horas 23 minutos. Também extensivo ao Brasil, ao México, à Colômbia. Todos que têm bases com drones, com ogivas nucleares apontadas aos Estados Unidos, são alvos. Hoje, dia 11 de maio de 2026, começa o evento. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF. Ou seja, tem que botar CPF e o número 510 466 44734. Meu Pix é meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. Senhores, já está determinada a ação militar e é uma resolução do Congresso dos Estados Unidos da América a proteger os cidadãos dos Estados Unidos da América. É um ataque para o extermínio da população humana. Não podemos permitir. Fiquem com Yahushua Homer Rushihaim, Jesus Cristo. Fiquem com Allahu Akbar. Fiquem com o mensageiro. Fiquem com os homens e mulheres de boa fé. Temos que agir imediatamente. Amo vocês. Eu estou já na
na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.